Senhor, que não te conhece, que nesta noite venha te conhecer pela eficaz obra e batismo do Espírito de Cristo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar para ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, desde a manhã de hoje nós temos falado sobre o livro de Juízes e nós temos visto que o livro de Juízes é, em primeiro lugar, um livro teocêntrico, trinitário e centrado na pessoa e nas obras de Jesus. E nós vamos continuar falando sobre isso no livro de Juízes. Eu, por acaso, falei Levítico? Juízes. No livro de Juízes, nós vamos para o capítulo 3. Tem sido uma grande alegria falar com os irmãos e um grande privilégio estar nesta igreja onde pastoreia o meu amigo Augusto Breiner, meu amigo aí de longa data, Luciano, presbítero. E no ano passado eu tive o privilégio de conhecer André. É um grande privilégio estar aqui com vocês, falando da palavra do Senhor. E nós vamos agora falar sobre Juízes capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 7 até o verso 11. Juízes capítulo 3, do verso 7 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia. Os filhos de Israel serviram a Cusã, Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhes entregou nas mãos a Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Amém. Deus seja louvado por sua palavra. Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje de manhã eu mostrei para vocês que a religião verdadeira é uma religião revelada. A religião verdadeira é a religião revelada, em contraste com todas as falsas religiões, que são religiões inventadas. Ou seja, em todo o mundo só existem 2 tipos de religiões. Só existem 2 tipos de fé. Ou você faz parte da fé verdadeira, que foi revelada desde o princípio do mundo pelo Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual foi adorado por todos os patriarcas e todos os profetas. Ou você segue uma falsa religião, que é o fruto e o resultado da imaginação humana e da obra de demônios. Só existem esses 2 tipos de religião. Todos os outros nomes que nós damos são denominações. Então, as falsas religiões, você fala, pastor, tem muitas falsas religiões, não são somente 2. Não. Todas as falsas religiões são denominações da mesma falsa religião, inventada pela cabeça do homem, pelo cérebro do homem, em contraste com a verdade revelada por Deus, por meio de Cristo, no Espírito. E nós vemos aqui que depois de todos aqueles eventos no Êxodo, nós mostramos que os filhos de Israel, eles se desviaram dessa verdade, dessa fé revelada divinamente pelo Senhor, e eles passaram a se apegar a falsidades. Nós falamos hoje em dia aí, nós falamos hoje de manhã
sobre diversos problemas que isso acarretou, tanto na família, tanto no Estado, quanto na igreja de Israel. Mas todos esses problemas que nós vimos tinham raiz em uma coisa só: o abandono da Bíblia, conforme eles receberam de Moisés e de Josué. Todos os israelitas receberam ordem de crer na suficiência da Sagrada Escritura como fé, como regra de fé e prática. Eles tinham que crer que somente no livro estava contido toda a verdade e toda a religião agradável a Deus. Eles não creram nisso, eles rejeitaram a suficiência da Bíblia e passaram a seguir os próprios caminhos, as próprias ideias, as próprias tolices. E o livro de Juízes é o tempo inteiro mostrando as consequências dessa decisão. E aqui nós vemos no verso 7, o resumo disso, que eles abandonaram o Senhor e eles foram após Baal, eles foram após falsos deuses, os Baalins, e ao poste ídolos, coisas que foram expressamente proibidas pelo Senhor. Então você vê aqui já a violação do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. À medida que vocês leem o livro de Juízes, ou qualquer outro livro da Bíblia, é um exercício importante você se perguntar: qual mandamento está sendo quebrado aqui? Aí você vai se perguntar: é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é mais de um, é um conjunto de mandamentos? Primeira coisa que você tem que se perguntar: qual mandamento está sendo quebrado aqui? Segunda pergunta: de que maneira eu posso estar quebrando esse mandamento de forma parecida? E terceira, quais são as consequências no texto e na minha própria vida e na sociedade atual da quebra desse mandamento? Se você fizer essas 3 perguntas aí, você vai ser mais sábio do que a maioria dos brasileiros. A sabedoria vem do temor do Senhor e da obediência aos seus mandamentos. E a loucura provém da cabeça do cérebro humano, que se acha mais sábio do que Deus. Então aqui nós vemos que Israel se perdeu pela quebra do primeiro mandamento. Baalins e poste ídolo eram os ídolos, eram os falsos deuses da época. E aí no verso 8, essa violação do primeiro mandamento, isso gerou uma consequência, como está escrito lá na Epístola aos Gálatas. O apóstolo Paulo ensinou no capítulo 6, que ninguém te engane, porque aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Aquilo que o homem plantar, isso vai colher. Então, se você planta no Espírito, a Epístola aos Gálatas, como o juiz já tinha ensinado, aliás, para quem nunca se aprofundou nesse assunto, Gálatas e Juízes ensinam praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa, é muito semelhante os 2 livros em várias temáticas. E uma temática que os 2 livros têm em comum é que se você plantar no Espírito, você vai colher liberdade. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Epístola aos Gálatas. E Juízes ensina isso de outra forma, que quando você planta no Espírito, você colhe liberdade, você é livre em Cristo, e quando você planta na carne, você se torna escravo. Inclusive, uma das partes do hino do Rio Grande do Sul, tem uma parte que é muito bíblica. Os gaúchos, todo gaúcho sabe cantar o hino do Rio Grande do Sul, e tem muito orgulho de cantar, mas tem uma parte que diz assim, povo que não tem virtude acaba virando escravo. Isso é ensinado por Juízes e é ensinado por Gálatas. E essa é a grande temática de Juízes. Então veio sobre eles, verso 8, a ira do Senhor. Por quê? Porque eles não tinham virtudes. Eles não serviam ao Senhor de modo agradável a Ele. Então veio a ira do Senhor, se acendeu contra Israel. O que aconteceu com Israel? Passaram a ser oprimidos, escravizados pelo rei da Mesopotâmia. Então, olha só que coisa interessante. Essa apostasia, segundo o verso 7, ele veio de um esquecimento do Senhor. Se esqueceram do Senhor. Eles estavam ali em meio aos povos cananeus.
E se você parar para refletir, você vai entender que esse esquecimento do Senhor foi um pecado dos próprios cananeus. Porque se você voltar lá no livro de Gênesis, quem é que era um rei no meio dos cananeus? Melquisedeque. Melquisedeque era um rei e um sacerdote no meio dos cananeus. Então, os cananeus, por muito tempo, eles tiveram o testemunho do Deus verdadeiro no meio deles. Aliás, o Salmo 110 ensina que Cristo é sacerdote e rei segundo a ordem de Melquisedeque. Então, os cananeus, que eram esses povos aqui, eles se esqueceram do Senhor. Eles não se lembraram do testemunho qual eles deveriam ter ouvido de Melquisedeque. Houve um testemunho lá. Inclusive, o próprio Abraão, ele dizimou no meio dos cananeus para Melquisedeque. E recebeu o pão e o vinho dele. Então, Israel segue o mesmo caminho de esquecimento e segue os mesmos deuses. E aqui nós vemos que a consequência de não seguir ao Senhor é que você vai ser escravizado e, inclusive, você vai ser escravizado por aqueles que você pensava que eram dos seus. Porque eles estão sendo escravizados aqui por povos que estão em comunhão, assim por dizer, espiritual com eles. São esses povos que eles estão dizendo, vamos seguir os deuses daqueles povos. Aqueles povos ali, nós vamos se unir espiritualmente àqueles deuses. E Deus diz, tudo bem, seu tolo, vai lá, e são eles com quem vocês estão unindo-se que vão te escravizar. Isso continua acontecendo até hoje. Se desvia dos caminhos do Senhor. Começa a seguir ideias mundanas, padrões mundanos, seculares, pois são esses mesmos que vão te escravizar. Lá na universidade, lá no seu trabalho, lá na sua escola, você se junta aos ímpios, se esquece do Senhor, pois são esses mesmos ímpios que Deus vai levantar contra você para te oprimir. E foi isso que aconteceu aqui. Vamos lá se juntar aos deuses dele, pois são esses que foram os primeiros aqui a submeter Israel. Meus irmãos, quem nos ama é o Senhor. Todas as outras ofertas de amor, de supostas liberdades, nós vamos nos dar mal. É tudo falsa promessa. Ah, mas aqui na igreja eu me sinto oprimido. Livre mesmo é lá na universidade com aquele povo que acredita naquelas ideias. Livre mesmo é quando meus colegas de trabalho, ninguém ali vai na igreja, todo mundo feliz. Seu tolo. A primeira oportunidade que eles tiverem de esfaquear suas costas, eles vão esfaquear. Eles não têm o temor de Deus nos seus corações. Então aqui a gente vê essa dinâmica de achar que a gente vai abandonar o Senhor, vai se juntar a essa ou aquela ideia que vai dar tudo certo. Na verdade, aquilo vai se voltar contra nós. E a primeira oportunidade que eles tiverem de te tornar escravo, eles vão te tornar escravo. Esses pensamentos, essas ideologias, esses deuses fora do cristianismo, eles são escravagistas. Não é para te tornar livre. A liberdade é uma falsa promessa e é um grande engodo. Ah, eu sinto que eu serei mais livre lá com aquelas pessoas. Não, meu irmão, a verdadeira liberdade é quando nós andamos com o Senhor e com o povo da aliança do Senhor, os verdadeiros guardadeiros, aqueles que verdadeiramente guardam a aliança. É aí que você vai encontrar a verdadeira liberdade e o verdadeiro amor. Então os israelitas abandonaram o amor, abandonaram a liberdade,
Ou seja, em certo sentido, esses israelitas eles foram como Esaú, que trocaram a promessa por um prato de lentilha. Mas aí, meus irmãos, como tantas vezes, o livro de Juízes nos faz lembrar da soberana graça de Deus. Quantas vezes no livro de Juízes, quando nós estamos lendo sobre toda aquela confusão que nós vimos hoje de manhã, sobre a confusão e a loucura dos líderes religiosos apóstatas, das famílias destruídas, dos magistrados civis omissos, constantemente, em meio a toda essa escuridão, em meio a toda essa trevas, nós lemos no livro de Juízes que clamaram ao Senhor os filhos de Israel, verso 9, e o Senhor lhes suscitou libertador. Isso é repetido várias vezes no livro de Juízes. E isso nos faz lembrar quanto Deus é misericordioso. Porque o tempo todo o povo se desvia. Mas no momento em que o povo se arrepende, Deus volta a abençoar aquela nação e fazer aquela nação ser livre e prosperar. Meus irmãos, há poucos livros na Bíblia que me mostram que eu enxergo tanta graça de Deus quanto os Juízes. No terceiro clamor aí, se eu fosse Deus, no terceiro clamor, eu já tinha matado todo mundo. Porque esse povo é muito irritante. Você conhece aquela pessoa? Jesus falou assim para Pedro. Pedro estava na dúvida sobre perdão. Aí Pedro falou assim, Jesus, é até 7 vezes, né? Passou de 7 vezes, eu já posso mandar catar coquinho, né? Aí Jesus falou, não, Pedro, é 70 vezes 7. Deus é assim. No livro de Juízes, Deus é assim, é 70 vezes 7. Jesus é assim. Olha só, o tempo todo o povo desviando, no minuto que havia arrependimento verdadeiro, no minuto em que se manifestava a genuína fé, que se manifestava a verdadeira oração, o Senhor já estava ali. E analisando isso sob a perspectiva da soberania de Deus, era o próprio Deus os agraciando e os conduzindo ao arrependimento. Deus é muito gracioso. Meus irmãos, nós não temos ideia da graça de Deus. Às vezes a gente olha assim para o mundo e a gente faz uma análise equivocada. Porque a gente pensa assim, se tal povo não está destruído, é porque aquele povo não é tão pecador assim. Você está enganado. Se tem algum povo que não está destruído, é porque, embora seja tão pecador assim, Deus é mais misericordioso do que nós somos pecadores. A graça de Deus é maior do que os nossos pecados. Por isso está todo mundo aqui vivo. Você não está vivo aqui respirando e ainda cantando os hinos do Espírito Santo porque você é justo. Mas é porque Deus renova todas as manhãs a sua misericórdia conosco. E somente isso explica o livro de Juízes. Meus irmãos, se alguém falar assim, não creio na doutrina da justificação pela graça somente, pela fé somente, pelos méritos de Cristo somente. Você pode dar uma resposta longa, mas eu quero uma resposta curta. Juízes. Juízes já refuta toda a ideia de mérito. Josué. Livro de Josué. Lá no livro de Levítico. Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 20, Deus amaldiçoa todas as perversões sexuais dos cananeus. É um capítulo inteiro, Levítico 18, amaldiçoando
todo tipo de perversão sexual, incesto, bestialidade, sodomia, e a lista é longa lá. E Deus fala, eu vou destruir os cananeus por causa disso. Aí você chega no livro de Josué. Quem é que é salva no livro de Josué? Uma prostituta cananeia, culpada daqueles crimes que a lei amaldiçoou. Raabe. Como é que Raabe pode ser poupada se ela é culpada de todas aquelas transgressões da lei, porque ela é prostituta? Resposta: sola fide. Ela não recebeu a maldição da lei, porque ela creu. E creu não em qualquer coisa. Ela creu em Jesus, que abriu o mar vermelho. Eu não creio em sola fide. Josué, pronto, meu argumento é esse. Não tem outra explicação para Deus ouvir e salvar Raabe. Não tem. Ela foi amaldiçoada em Levítico 18, mas ela foi justificada pela fé sem as obras da lei. E é o mesmo caso aqui que nós temos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel. Por que o Senhor os ouve se nós acabamos de ler no verso 7 que eles quebravam o primeiro mandamento? Porque nós não somos justificados pelas obras da lei. A lei tem outra utilidade, que é a regra de santificação, mas não é a nossa base da nossa justiça. Nós somos justificados por Cristo somente, pela graça somente e pela fé somente. Essa é a única explicação para Deus ouvir esse clamor. Vamos falar um pouco sobre esse clamor aqui. Meus irmãos, o mundo ensina para vocês que você tem que orar conforme você sente ou pensa no seu coração. Se você pensa assim, se arrependa. Porque essa é a essência da falsa religião. A raiz e a essência da falsa religião é achar que você pode se aproximar de Deus nos seus termos. Não. Se você orar a Deus de acordo com o que você acha no seu coração, você sente no seu coração, é a forma mais rápida de você garantir que Deus não vai te ouvir. A Bíblia não ensina a orar de acordo com o nosso parecer, com o nosso coração. A Bíblia manda orar da maneira que Jesus ensinou a orar. Eu vou repetir. A religião verdadeira é uma religião revelada. Revelada. Jesus, o mediador, te ensina a orar. Ele diz como é que você tem que orar. Não é você que diz como é que você quer orar. A religião verdadeira é uma religião inventada. E a religião verdadeira é uma religião revelada. E a falsa é uma religião inventada. Os homens inventam orações, inventam rezas, inventam ritos e cerimônias. Todos eles são abomináveis diante de Deus. Deus vê todos eles como trapo de imundície. Deixa eu te dizer dentro disso, antes de voltar aqui para a questão de oração. Vou te falar um erro aqui, que até muitos reformados cometem. Tem um erro que é o seguinte sobre o culto, adoração. Tem gente que acha assim, adoração é, em primeiro lugar, o homem buscando a Deus. Isso é heresia, é pelagianismo. E o culto nem mesmo é, em primeiro lugar, o homem servindo a Deus.
O culto não é, em primeiro lugar, você não vem aqui, em primeiro lugar, para você servir a Deus. Porque antes de você servir a Deus, Cristo serviu a você. O Filho do Homem, ele veio para servir. Ou seja, nós somos tão imundos, tão incompetentes, que se a iniciativa fosse nossa de adoração, a minha iniciativa, eu vou servir a Deus, você não tem nada para oferecer a Deus. Você não tem nada de útil ou agradável para oferecer a Deus no culto. Você não vem aqui para oferecer algo que você tem. Eu vou dar o meu melhor. Falso culto, trapo de imundício. O seu melhor é trapo de imundício. Por isso, a única adoração aceitável a Deus é a adoração do seu Filho. Deus só aceita a adoração do seu Filho. E a única esperança de a sua adoração ser aceita é se o Filho de Deus, que veio para nos servir, se ele nos justificar, se ele nos santificar, se o Espírito dele estiver em nós, aí você entrega a Deus o que o Filho no Espírito te entregou primeiro. Tem uma frase interessante de Agostinho, que João Calvino cita no prefácio ao Saltério de Genebra, que é o seguinte: nós não podemos cantar nada a Deus sem que ele primeiro não tivesse dado aquele cântico. Você acha que você sabe o que você tem que cantar para Deus? Vai refletir. Você sabe o que você tem que ensinar? Eu vim aqui para ensinar. Eu sei realmente o que eu tenho que ensinar? Eu sei de nada. O Espírito Santo me deu essa palavra aqui para eu aprender o que tem que ensinar. Se eu vier aqui ensinar da minha própria cabeça, eu estou ensinando mentira. Pode me chamar de falso profeta, é isso. Ele ensina da sua própria opinião. Então, todos os atos de culto, todos os atos de adoração, todos os elementos de culto, Deus tem que dar primeiro para aí você servir a Deus. Ou seja, nós servimos a Deus, nós entregamos a Deus, porque Ele nos deu primeiro. Ou seja, você não entrega no culto nada que é propriamente seu. Por isso que o culto na Bíblia é no Espírito. O culto é no Espírito. Porque você só adora em Cristo. Pela união do Espírito, você é unido a Cristo pelo Espírito Santo. Então, tendo isso entendido, você vai entender Romanos 8, que diz que nós não sabemos orar como convém. Você não sabe orar, você não entende nada de oração, então o Espírito Santo de Cristo, ele nos ensina a orar. Como é que ele nos ensina a orar? Ele, em primeiro lugar, ele inspirou a Bíblia, onde Deus, na Bíblia, nos ensina a orar. Por exemplo, como é que eu sei que eu posso orar a Deus pedindo emprego? Pedindo pão, pedindo comida. Eu vou orar a Deus aqui pedindo o pão de cada dia. Como é que você sabe que Deus vai te ouvir? O que Ele quer te dar comida. Porque eu estou com fome, eu acho que é assim. Que acha nada. Você ora por isso porque Jesus mandou orar pelo pão de cada dia. Não é porque o seu coração sentiu que Deus... Meu irmão, fora de Cristo, nós não temos base para saber se Deus não quer nos dar pão de cada dia, não. Como é que você sabe que Deus quer te dar comida? Você sabe porque Cristo garantiu. Cristo, a fiel testemunha do Pai, ele garantiu que o Pai quer que você peça isso. Aí você pede porque Cristo ensinou. Toda oração legítima é assim.
todo pedido que você faz, toda oração que você faz, você precisa ter um respaldo na palavra de Deus, que aquele clamor é aceitável diante de Deus. Do contrário, é abominável. E isso nos ensina, então, o que é realmente orar em nome de Jesus. Em nome de, na Bíblia, é quando você fala sob a autoridade de alguém. Em nome de Jesus não é uma palavra mágica que você coloca no final da oração, tem que colocar essa palavrinha, porque aí você é atendido. Em nome de Jesus é sob a autoridade de Jesus. Porque Jesus disse assim. Isso que é em nome de Jesus. Ou seja, vocês querem saber a realidade sobre a oração é o seguinte. Estritamente falando, Deus não atende a oração de ninguém, exceto as orações do seu Filho. Todas as nossas orações que Deus atende, na verdade, Ele está atendendo porque Jesus pediu. Porque em Jesus, nós somos aceitáveis perante Ele. E isso nos conduz a uma constatação muito importante que está sendo esquecida em nossos dias, que é o seguinte. Qual é a finalidade, qual é uma das finalidades principais de estudar a Bíblia, de estudar a teologia? Para que a gente tem que estudar a Bíblia? Para que a gente tem que estudar a teologia? Um dos principais motivos é o que está no verso 9. Para clamar ao Senhor, para orar ao Senhor. É uma das razões principais para estudar a Bíblia, sabia disso? É para orar. Ah, eu não posso orar sem a Bíblia? Não, porque você não vai saber se a sua oração está correta ou não. Vamos abrir aqui para ver isso em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo ensina exatamente isso que nós estamos falando. Vamos ler Romanos 10 a partir do verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor significa orar, clamar. Agora vamos ver a linha de raciocínio que o apóstolo vai estabelecer. A partir do verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Pulem para o verso 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então veja bem, a simples linha de raciocínio, mas se você entender, isso vai revolucionar a sua forma de enxergar a oração. Ele está dizendo que, no verso 14, ele diz que para orar tem que ter fé. Para orar tem que ter fé. Então não tem como orar se não tiver fé. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram. Para orar tem que ter fé. É isso que ele está falando. Só que ele vai dizer que para ter fé tem que ter a palavra de Deus. Então vocês estão vendo que uma coisa leva a outra. Para ter oração tem que ter fé. Para ter fé tem que ter a palavra. Para ter a palavra tem que ser alguém enviado. Logo, sem a palavra não há oração. Porque se a oração depende de fé e se a fé depende da palavra, se não houver palavra, não há oração. Logo, tudo aquilo que nós oramos
sem ordem da palavra, não é uma oração verdadeira. Porque se não houver ordem da palavra, não tem como você ter fé. E se não tiver como você ter fé, fé não é acreditar em qualquer coisa. Fé é crer no que a palavra ensina. A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Ou seja, tudo que a Escritura ordena orar, você tem como exercer fé por aquilo, porque a fé vem pela palavra. Tudo que a Escritura não ordena orar, não tem como ter fé, porque não há palavra. Você vê que há uma conexão aqui indissolúvel entre as três coisas. Então, vou fazer uma pergunta. Vamos dizer que faleceu o meu avô. Aí meu avô não era cristão, ele era ímpio. Ou ele era um cristão assim meio fraco, estou na dúvida. Eu posso orar para que a alma do meu avô vá para o céu? Vou orar, vou rezar para que a alma do meu avô saia do purgatório ou do inferno e vá para o céu. Aí alguns perguntam, aonde que a Bíblia diz que eu não posso fazer isso? Pergunta errada. Aonde que a Bíblia ensina a fazer isso para que eu tenha fé nisso quando eu orar? Porque se a palavra não manda orar pelo morto, como que eu vou orar com fé? Como eu vou invocar sem crer e como que eu vou crer sem a palavra de Deus? Então você vê que não é nem necessário proibir esse tipo de oração. É suficiente que não esteja revelado na palavra, porque não estando revelado na palavra, não há fé para orar. E isso nos conduz a uma grande realidade, que é nós criamos como igreja uma cultura de oração divorciada da verdadeira fé, porque nós separamos a fé da palavra. E aí eu quero explorar o seguinte com vocês. Pode voltar lá em Juízes. É o seguinte. Existe uma cultura que para a gente restaurar, para Israel restaurar a sua nação, vocês viram que eles tiveram que orar. Então toda aquela destruição que a gente viu de manhã, família destruída, Estado destruído, igreja destruída, isso no livro de Juízes é restaurado em Israel pela oração. Eu vou te dizer qual é uma das principais, a segunda maneira. Eu falei aqui, nós divorciamos a oração da fé, porque nós divorciamos a oração da palavra. Mas tem outra maneira que isso acontece, que é o que eu chamo de minimalismo. Minimalismo. Deixa eu explicar aqui o que é minimalismo. Nesse contexto de oração. Imagina que você chega aqui e você veio aqui para cultuar o Senhor, você veio aqui para me ouvir pregar. Aí vamos dizer que eu chego aqui na frente e eu comece a ler João 3,16. Aí eu fico meia hora só repetindo João 3,16. Quando você for embora, você pode dizer que eu preguei alguma mentira, ou que eu disse alguma mentira aqui? Não. Eu fiquei uma hora repetindo João 3,16. O que eu disse é tudo verdade. Tudo verdade. Qual o problema? O problema é que não é suficiente dizer a verdade. É necessário pregar toda a verdade. São duas coisas diferentes. No Brasil, a cultura do minimalismo se manifesta no seguinte. Você vai em qual igreja? Eu vou na igreja tal. Lá é bom? É bom sim, porque o pastor nunca prega heresia. Nunca prega heresia? Então ele prega bem? Também não, ele é raso. O que a pessoa quer dizer? Quer dizer que ele nunca fala mentira. Mas a verdade que ele diz é 1% da verdade. Mas na Bíblia, isso é outra forma de deturpar a verdade. A verdade não é deturpada.
só quando você positivamente diz mentira, mas quando você omite a verdade. Então, se você vier aqui e não for pregado todo o conselho de Deus, se for pregado só ao 2% da verdade da Bíblia, isso também é um púlpito corrompido. Não é um púlpito saudável para dizer, pelo menos não tem heresia. A gente se acostumou com o mínimo. É igual de você dizer assim, aquela mãe ali alimenta o filho dela bem. É porque ela não dá veneno. Mas ela só dá arroz. Ela só dá arroz. A filha vai morrer, porque só tem arroz. É isso que a gente está fazendo com os púlpitos. O que acontece com a oração? A oração também é assim. Vamos lá. A sua oração, ela é deficiente? Mas fala, não, minha oração é correta. Pois bem, a Bíblia ensina diversos assuntos pelos quais você tem que orar. E se você não orar por todos eles, você está errado. A nossa oração, ela não é deficiente só quando ela tem um erro positivo. Ela é deficiente quando ela não inclui todo o conselho de Deus sobre oração. Quer ver um exemplo? Deus manda orar para que juízes corruptos e violentos sejam castigados por Deus. Você ora por isso? A coisa começa a ficar mais complexa quando a gente entende que o erro não é só positivo, o erro existe por omissão. Deixa eu falar sobre o assunto que vocês vão entender melhor aqui sobre oração. A Bíblia ensina que nós fomos ensinados a louvar a Deus. Isso é verdade, mas isso é meio verdade. A Bíblia ensina que nós somos ordenados a louvar a Deus por todas as suas obras. Se você vai para a igreja e você canta os salmos, você vai, por exemplo, agradecer a Deus pela lua. Existem salmos em que você louva e agradece a Deus pela lua, pelo sol. Se você não canta os salmos, me diga quando na sua vida você foi para a igreja e cantou agradecendo a Deus por ter criado a lua. O grande questão do canto dos salmos não é simplesmente que são louvores corretos, mas que eles foram dados pelo Espírito Santo para abranger todos os assuntos pelos quais você tem que louvar a Deus. Não é uma questão só de se eu estou com a letra aqui, que ela é bíblica, está correta. Ela está correta, entre aspas, mas Deus não é simplesmente isso. Ele tem que ser louvado por todas as suas obras. Então, nos Salmos, eu louvo a Deus por ter estabelecido Cristo como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Meu irmão, seja sincero. Pela sua cabeça, nas músicas que vocês escrevem, você teria agradecido a Deus por Melquisedeque? Me digam um hino humano que fale sobre Melquisedeque. Pois bem, isso é uma das coisas mais importantes sobre Cristo, que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110. No Salmo 45, eu louvo a Deus porque Cristo tem duas naturezas em uma só pessoa. Eu louvo a Deus pela criação, eu louvo a Deus por Abraão, eu louvo a Deus pelos patriarcas. Tem até um hino para agradecer a Deus pela condenação de Judas, que é o Salmo 109, que Judas é condenado. Salmo 109. Vocês estão entendendo que quando a gente entender que adorar a Deus não pode ser minimalista, aí a gente vai entender quanto nós somos insuficientes para produzir coisas corretas.
Ah, nossos hinos são maravilhosos. Meus irmãos, quantas obras de Deus estão deixadas de lado? Eu me arrependo. Chegou um momento da minha vida que eu me arrependi. Eu falei, Deus, me perdoe, porque eu nunca louvei a Cristo pelo novo sacerdócio. Na minha pecaminosidade, nós desprezamos toda a gama da revelação a Deus, porque nós não temos nossas próprias palavras para falar, e as palavras que o Espírito Deus nós desprezamos. Nosso louvor é insuficiente, e nós ainda nos orgulhamos dele. Nós nos orgulhamos. E assim deve ser a nossa oração. A nossa oração precisa incluir toda a gama de verdades da palavra de Deus. Prestem atenção nas orações apostólicas. Todo o início da carta de Paulo, não sei se já perceberam, começa com uma oração. Por exemplo, Romanos. Eu louvo a Deus. Ele está orando ali, ele está falando com Deus que ele louvava. O que ele orava? Rapaz, Colossenses é uma frase, se você prestar atenção, uma oração que não termina a frase nunca. Efésios e Colossenses. E Paulo vai explorando a doutrina da encarnação, ele vai explorando os ofícios de Cristo, ele vai explorando a doutrina da salvação. Olha só essas orações. Elas exploram toda a gama da verdade revelada. E aí a gente ora assim, ó. Deus, me arruma um trabalho, obrigado pelo pão de cada dia, amém. Aí você vai questionar o crente se ele está orando direito. Fala, não tem nada de errado na minha oração, né? Rapaz, está cheio de furo e buraco, porque você não ora por tudo que Deus manda orar. Eu vou te ensinar como é que você começa a aprender a orar por tudo que Deus manda orar. Isso aqui é uma forma de oração que eu pratico e que eu sugiro. Abra o livro dos Salmos, leia um salmo e ore por aquilo que está naquele salmo. Quando você terminar os 150, você vai ter orado por tudo na Bíblia. Estou falando sério. Martim Lutero dizia que a Bíblia o livro dos Salmos é uma pequena Bíblia, porque nele está contido toda a gama da revelação divina. Sabia que o livro dos Salmos é assim? Não tem nenhuma história bíblica de Gênesis e Apocalipse que não esteja no livro de Salmos de forma resumida. Não tem nenhum atributo de Deus, não tem nenhum sentimento ou pensamento humano que não esteja no livro dos Salmos. Então faça isso. Todo dia de manhã, de noite, você arruma um tempo do dia, abre o Salmo 1. Aí você vai orar para Deus levar você ao arrependimento para você obedecer o do Senhor. Salmo 2. Você vai agradecer e vai orar pela vida, pela morte, paixão, ressurreição de Jesus. Salmo 2 é isso. E vai orar contra os reis e políticos e contra o STF, que são juízes que não querem ouvir Jesus. Salmo 2. Aí você vai para o Salmo 3. E aí deixa eu dar 2 dicas aqui sobre isso que eu estou sugerindo para vocês para melhorar essa oração. Deixa eu dar 2 dicas que eu ensino isso muito na minha igreja. Ó, tem gente que abre o Salmo e fala, beleza, eu vou orar com base nesses salmos aqui, porque eu vou cobrir a Bíblia inteira. Entenda, Salmo é um manual de louvor. O livro dos Salmos é um manual de como adorar a Deus. Então esquece que você sabe adorar a Deus, você não sabe de nada, você vai aprender no livro dos Salmos. E aí tem gente que fala assim para mim, pastor, eu cheguei no Salmo 3. Isso eu recebo essa dúvida muito frequente. Então tenho certeza que alguém aqui vai ter essa dúvida. Eu cheguei no Salmo 3, e lá no Salmo 3, fala de alguém que está sendo perseguido. E que tem muitos inimigos, está numa guerra. Eu não tenho inimigos assim. Então, como é que eu vou orar
em cima desses salmos você não tem inimigos assim. Aí as pessoas pegam um monte de salmos e dizem assim, ó, isso aqui não é a minha experiência pessoal. Se você pensa assim, você cometeu o erro mais fundamental possível sobre a oração e sobre o livro dos Salmos. Olha só, oração, meu irmão, não é somente sobre você. Se não tem ninguém querendo te matar, igual no Salmo 3, glória a Deus por isso. Mas você se esqueceu que você está unido pelo Espírito com os cristãos na China, que tem gente querendo matar eles. Por que que quando você lê a Bíblia, você só pensa em você? Ah, eu não estou passando por isso daqui. E daí? Você esqueceu que você tem que interceder? E aí vem o segundo problema. O salmo não é, em primeiro lugar, sobre você. Acorda. A Bíblia é, em primeiro lugar, sobre Jesus. Você é um coadjuvante na história de Jesus. O maior perseguido, estou lendo sobre as perseguições do salmo, ninguém quer me matar. Graças a Deus que ninguém quer te matar. Mas aquela história ali é, em primeiro lugar, sobre as pessoas que queriam matar Jesus. Começa a ler o Salmo de forma cristocêntrica. E começa a orar de forma cristocêntrica. Entenderam a dúvida que as pessoas têm? Ninguém mais vai ter, né? Ah, eu fui orar sobre esse salmo aqui, mas não tem nada a ver comigo. E quem disse que em primeiro lugar é você? Vou te falar outra coisa que o pessoal tem dúvida. Ah, pastor, a gente não pode cantar os salmos e orar os salmos, porque tem umas partes dos salmos que falam sobre o culto do Velho Testamento. Isso é uma dúvida que muita gente tem. Aí a gente vai cantar aqui, né, e fala assim, o sacrifício. Tem alguns salmos que são assim. O sacrifício, o templo, o altar. Os instrumentos, salmo lá e as dançarinas. Aí você fala assim, ó. Isso não é uma adoração para o povo de Deus no Novo Testamento, porque ele está se referindo a elemento de culto que nós não praticamos mais, realmente. Existe o culto veterotestamentário, que tinha sacrifício, que tinha altar, que tinha templo, e nós não temos essas coisas em sentido literal. Aí você está voltando para o erro inicial, meu irmão. Deixa eu te ensinar a principal coisa que você tem que pensar quando você canta esses salmos daí e ora esses salmos. Olha só. Sabe por que que você tem que cantar sobre os elementos do culto judaico? Tem vários motivos. Mas o maior de todos, o principal de todos, é que essa era a maneira que Jesus adorava quando ele estava na terra. Jesus adorava com os elementos do culto mosaico. Aqueles salmos estão refletindo a experiência de Cristo como adorador na terra. Meu irmão, você sabe qual era um dos momentos mais emocionantes na vida dos apóstolos? Era quando João entrava dentro do templo com Jesus e via Jesus cantar sobre aqueles tempos nesses salmos. João, Pedro, André, eles estavam lá, do lado de Jesus, ouvindo Jesus cantar sobre essas coisas. O Espírito Santo, em sua grande misericórdia, você não pôde estar lá, você não teve esse privilégio que João teve. Mas ele te deu cânticos que te relembram este momento. De Jesus
no templo, adorando a Deus por meio do culto mosaico. E nós desprezamos esses salmos. Meu irmão, essa era a forma de Jesus adorar quando ele estava na terra. Essa era a forma de Jesus, você quer saber? Orar por você. Jesus subia no templo, na Páscoa, na festa dos tabernáculos, e orava por nós. E nós desprezamos esse culto, não é mesmo? Nós desprezamos essa forma de adoração, mas era assim que Cristo buscava o Pai. Então não canta pensando, eu não estou mais nesse tempo. Rapaz, o centro da história não é o seu tempo. O centro da história é quando Jesus pisou na terra e é assim que ele adorava. Jesus. Mulheres, quando vocês cantam os salmos, vocês estão cantando os louvores que Maria, mãe do Senhor, cantava. Tenha respeito por isso. Vocês estão cantando os louvores que cantava Maria Madalena, a primeira a ver Jesus ressurreto. Ela louvava com esses hinos. De quem Jesus expulsou 7 demônios, Marcos 16. E aí nós vamos entender que quando nós lemos aqui em Juízes 3:9, clamaram ao Senhor, vocês têm que entender que este clamor que estava transformando Israel, é isso que eu acabei de explicar. O clamor era o povo orando de forma completa, de forma bíblica. Não era essa meia dúzia de gente murmurando coisa, Deus nos salva. Não. É o povo se voltando para a Escritura, para orar da forma que Deus ensinou a orar. E aí sim, verso 10, veio sobre ele o Espírito do Senhor. E aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3. Vocês estão vendo aqui, então, que o Espírito do Senhor, ele está no meio da oração. Mas ele está no meio da oração para trazer liberdade quando o povo ora da maneira que Jesus ensinou. Nada de minimalismo, mas todo o conselho de Deus. Aprenda a orar assim, porque é essa oração que transforma nações. Vocês estão satisfeitos com o Brasil? Vocês estão satisfeitos com o Estado brasileiro, com a igreja brasileira, com a família brasileira? Aprenda a orar. A família está corrompida no Brasil. Aprenda a orar o que nós cantamos aqui, o Salmo 128, Salmo da família. E o salmista ensina a orar pela família ali, pelos descendentes, pela família, e com base nessa oração, ele ensina a esperar pela prosperidade de Jerusalém. Somente quando nós nos voltarmos para os clamores que nós encontramos nos livros de Juízes, é que nós vamos conseguir sair daquele caos de Juízes. Aprenda a orar em nome de Jesus. Aprenda o que é orar em nome de Jesus, porque aí sim você estará orando no Espírito, o Espírito da liberdade. E para finalizar, no verso 10, quando esse Espírito vem, o que é que ele produz? Ele produz julgamento. Vocês sabem que na Epístola aos Coríntios, que é a epístola que Paulo mais fala sobre a obra do Espírito, vocês sabem o que Paulo ensina que é o efeito principal da presença do Espírito no meio do seu povo? É a capacidade de julgar. Lá em 1 Coríntios, qual é o problema dos coríntios? Eles não tinham capacidade de julgar.
não julgavam os malfeitores da igreja, não julgavam a ceia do Senhor corretamente, não julgavam os dons corretamente. Julgamento, discernimento, é o primeiro efeito da presença do Espírito. E o julgamento aqui na sociedade. Julgar, discernir na sociedade o que precisa ser feito. É a marca do Espírito. Vamos, meus irmãos, aprender a clamar, para que nós venhamos aprender a julgar. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos pelo Espírito do teu Filho, que nos conduz à oração. Nos ensine, Senhor, a orar da maneira que devemos orar. Nos ensine, Senhor, a clamar da maneira que devemos clamar. Nos ensine, Senhor, que nós não podemos te adorar com nada que provém de nossa própria mão, senão daquilo que primeiro recebemos do Espírito. Se há alguém aqui, Senhor, que não conhece o teu Filho Jesus, que o Espírito, Senhor, venha conceder liberdade. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. No nome de Cristo oramos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, nós vamos agora cantar, em resposta à palavra que ouvimos, o Salmo 46.